Queridos amigos, senhoras e senhores, bondosas irmãs e irmãos, boa noite para todos. Que Jesus possa nos abençoar, que a espiritualidade nesse nosso novo encontro possa nos auxiliar em mais um momento de troca de experiência, aonde buscamos na doutrina espírita a chave bendita que venha nos auxiliar a abrir o entendimento quanto às leis divinas que vão sendo cada vez mais fixadas na nossa intimidade e, acima de tudo, promovendo, dentro do mecanismo do intercâmbio fraterno quanto cristãos, aquela dinâmica capaz de nos favorecer para transformarmos a nós mesmos, buscando sempre aquele modelo que é definido para nós como o tipo mais perfeito, que está sintetizado no Evangelho em suas ações, o modelo Jesus. Aonde nos reunimos hoje, já no encontro que vamos caminhando para o 54º encontro, onde estamos estudando os princípios básicos da doutrina espírita e também estudando o Evangelho de Jesus. E hoje, especialmente, gostaria de abraçar os nossos companheiros da FEAC, os nossos irmãos que estão acessando online. Portanto, que todos nós possamos nos abraçar de uma forma muito carinhosa, muito especial, para que possamos juntos construir o pensamento e, acima de tudo, perceber o que os Espíritos estão reservando para nós em mais esse encontro. Portanto, que Deus nos abençoe. No nosso último encontro, nós iniciamos, após algumas semanas falando de Kardec, o educador, nós iniciamos um pouco da história e demos a esse trabalho o título de Allan Kardec, o Codificador, no qual nós falamos sobre a missão de Allan Kardec, iniciada no seu sentido do encontro com a espiritualidade de uma forma mais ostensiva, a partir do ano de 1854, quando ele começou a ouvir falar sobre os fenômenos das mesas girantes, através do assunto que se tornou comum na Europa, especificamente na França, e que foi contagiando alguns dos seus mais diletos, mais próximos amigos, que eram aqueles companheiros que estudavam o magnetismo junto com ele. E nós ressaltamos isso na nossa fala para também apresentar um pouco desse aspecto do perfil psicológico, dessa personalidade tão marcante de Allan Kardec como um homem de ciência, não é? E o senhor Fortier, que era um magnetista também, um dos seus amigos, dos mais sérios, responsáveis e criteriosos, foi aquele que acabou se tornando um instrumento do Espírito do Senhor para convencer Allan Kardec para ir assistir ao fenômeno das mesas girantes. Depois de muito insistir, e ele, no seu sentido até de um atendimento a um amigo, ele acabou se curvando. Mas ao se deparar com o fenômeno, gradativamente ele foi percebendo que não se tratava apenas de um processo, seja hipnótico, de mentes que muitas vezes manipulam, vamos dizer assim, as pessoas que têm um espírito menos argucioso, e muito menos acontecer ali um fenômeno de magnetização, no seu sentido de que alguém manipulava os objetos para promover o espetáculo e, por si, o convencimento, porque ele foi percebendo que existia um fenômeno inteligente por trás de um simples acontecimento magnético. E o que foi muito interessante nessa história, e nós gostamos de ressaltar, porque aí ele foi percebendo que a inteligência ou as inteligências que, de alguma sorte, promoviam os fenômenos eram mentes mais capazes, se eu posso assim dizer, mais brilhantes do que aqueles que participavam do contexto, não é? Então ele
com esse espírito racional, com essa condição de pesquisador, ele foi então se deparar com a realidade da comunicação entre os ditos mortos com os ditos vivos. Então, nós gostaríamos de trazer hoje, especificamente nesse início, uma fala de Kardec quanto às primeiras observações. E à medida que a gente for lendo, se sentimos necessidade, nós vamos pausando, e eu peço que durante o processo, se alguém tiver alguma arguição, desde que não seja difícil, né? Porque a gente brinca que é proibido fazer pergunta difícil. A pergunta difícil a gente reserva para os sábios da sala, e depois a gente faz uma sala privada aqui para eles nos socorrerem, não é mesmo? Mas vamos lá. Kardec diz assim: um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência. Que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento, e que a opinião deles não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Essa verdade, reconhecida desde o começo, evitou-me o grave escolho de crer na sua infalibilidade e preservou-me de formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns. Só o fato da comunicação com os espíritos, o que quer que eles pudessem dizer, provava a existência de um mundo invisível ambiente. Era já um ponto capital, um imenso campo franqueado às nossas explorações, a chave de uma multidão de fenômenos inexplicados. O segundo ponto, aliás, antes de continuar no segundo ponto, vamos fazer pequenos comentários. Então aqui, o próprio codificador vem nos mostrar a importância da observação no que reporta ao trato com os espíritos. E isso chega, além da questão histórica, chega para nós como ensinamentos importantes para nós que participamos de reuniões espiritistas, ou psiquistas, ou reuniões espíritas, ou reuniões mediúnicas, como queiram. Porque devemos sempre procurar ter os olhos de Allan Kardec e o seu coração bondoso para avaliar. Porque muitas vezes nós recebemos comunicações e elas geralmente trazem um cunho daquela visão pessoal do próprio comunicante, estando ele com intenções dignificantes ou também com algumas indicativas complicadas. Não devemos aceitar as comunicações sem jamais avaliá-las criteriosamente. E costumamos até dizer que o ideal é que num corpo doutrinário de uma reunião possamos ter pessoas isentas de preconceitos, mas ao mesmo tempo com fundamentação doutrinária sólida e operacional, que possam avaliar as comunicações, para que os espíritos não utilizem de recursos, inclusive para enganar o próprio grupo, o que não é raro, não é? Porque sabemos que existem as induções, as influências para as individualidades, como também acontece as chamadas obsessões coletivas. E com isso nós verificamos a responsabilidade nossa nesse momento no que reporta a divulgação doutrinária. Com o advento da internet, da tecnologia, da informação globalizada, nós temos nos deparado com um fluxo de informações ditas mediúnicas de muita intensidade. E a gente muitas vezes tem a oportunidade de observar que elas são ou destituídas de valores doutrinários, ou muitas vezes elas contribuem de uma forma muito mais negativa com a doutrina do que promovem a divulgação da doutrina espírita no seu sentido. Então isso nos mostra, dentro de deduções apenas práticas e destituídas de julgamentos inquisitoriais, que muitas vezes falta critério
para a propagação da mensagem. Isso acontece muito nas casas espíritas também. Recebe-se mensagem, sai entregando para o público presente, quando existem as chamadas reuniões de orientação, de psicografia, e sem passar pelo crivo do bom senso, né, da razão. Isso define para nós que precisamos de prestar atenção na forma com que Kardec trabalhou com os espíritos para aprendermos com ele, porque é básico, é de uma forma natural nós depreendermos a condição espiritual deste apóstolo que foi escolhido por Jesus para representar uma pleiade de entidades na Terra, vindas do espaço, para trazer o Consolador prometido, conforme definido por Jesus a partir do capítulo 14 de João. Eu não sei se a exposição está clara, se os companheiros, o Brás, não é? Os companheiros mais experientes da mediunidade, se gostariam de trazer alguns apontamentos, algumas indagações, enfim. Eu peço contribuição de todos, no seu sentido de que a sala ela objetiva realmente um movimento de estudo, né, de reflexão. É óbvio que nem sempre a gente consegue atender a todos, mas, inclusive na própria elaboração das perguntas mentais, vocês não têm dúvida de que a espiritualidade que tutela essa jornada recolhe e muitas vezes acaba trazendo, embora o médium facilitador nem sempre vê isso claramente, mas as perguntas acabam chegando para contribuir no desenvolvimento do estudo, mesmo que elas não sejam formalizadas aí no chat. Estou colocando isso não para fazer uma alusão mística, mas é para a gente entender um pouquinho do que está por trás, nos bastidores de um trabalho como esse, que tem respaldo da espiritualidade maior. E, se vocês quiserem algum tipo de respaldo no que nós estamos falando, que não estamos inventando, basta vocês, por exemplo, buscarem, rapidamente me vem à memória, o livro Missionários da Luz, quando nós vamos ter o capítulo psicógrafo, o receituário mediúnico, quando os espíritos falam como que funcionam os bastidores de uma atividade, não é? Ou mesmo posso aqui agora também trazer como referência o livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 16, intitulado No Mandato Mediúnico, aonde André Luiz narra os bastidores de uma reunião pública no Centro Espírita. Aí vocês podem perguntar, mas nós estamos numa sala, num chat, no qual nós não estamos dentro de uma ambiência de uma casa espírita. Mas eu posso, sem nenhuma ousadia, mas ao mesmo tempo sem medo de errar, dizer que doutrinariamente o movimento que nós estamos sendo convidados para participar e contribuir de uma forma despretensiosa, como agora, sendo coordenadas aqui na Terra pela nossa companheira Rosângela e pelos companheiros que participam dos bastidores dando sustentação, que todos nós estamos sendo induzidos a integrar num processo de um aprendizado que tem vinculação profunda com os ministérios da comunicação do plano espiritual, ou seja, das cidades, das organizações espirituais que nesse momento estão atuando, por exemplo, aqui no Brasil, sob a tutela de Ismael, de uma forma muito intensa, muito eficiente nas casas espíritas, dentro do próprio processo da universalização ou universalidade do ensino dos espíritos, que estão atendendo a todos os cristãos, independente da sua doutrina. Todos estamos sendo atendidos de acordo com a nossa necessidade e de um planejamento espiritual de divulgação que atende a dinâmica diária, semanal, mensal, anual dos projetos da divulgação espírita no nosso planeta Terra. Isso é para a gente refletir e se torna matéria de debates posteriormente. Agora vamos voltar aqui. Peço desculpas pela minha voz, não é? Que nós passamos uns dias aí debaixo do guante de uma alteração orgânica, né? Aqui em Belo Horizonte a gente costuma dizer que qualquer gripe a gente fica dengoso, embora exista aquelas dificuldades que estão campeando no Brasil afora. Continuando.
O segundo ponto, não menos importante, era conhecer o estado desse mundo e os seus costumes. Aqui é matéria importante. Se assim nos podemos exprimir. Cedo observei que cada espírito, em razão de sua posição pessoal e de seus conhecimentos, desvendava-me uma face desse mundo. Exatamente como se chega a conhecer o estado de um país, interrogando os habitantes de todas as classes e condições, podendo cada qual nos ensinar alguma coisa, e nenhum deles podendo individualmente ensinar tudo. Observemos que interessante. Então, o desvendar o mundo espiritual para Allan Kardec foi acontecendo de uma forma natural, dentro do próprio processo da análise das mensagens, das comunicações, e advinda essas informações por um número incontável de espíritos, mas que Allan Kardec, pelo seu espírito crítico, de observador, um homem de ciência, ele foi como que catalogando, recolhendo os sinais, como ele mesmo diz, como se fossem viajantes que vieram de outro país, cada um contando facetas desse mundo desconhecido. Foi o que aconteceu, então, no que reporta ao acesso ao plano espiritual, que imaginamos como deva ter acontecido de uma forma tão exuberante, organizada pelas hostes superiores, tendo em Allan Kardec aquele companheiro com a responsabilidade de organizar todas essas informações e catalogá-las, transformando-as no compêndio ou no Pentateuco kardeciano, que não podemos limitar a doutrina espírita com todo carinho ao Pentateuco kardeciano. Nós devemos também pesquisar as obras, outras escritas por Allan Kardec, como a Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, o que é o Espiritismo, Cartas sobre o Espiritismo, Espiritismo Experimental, não é mesmo? O Espiritismo na sua expressão mais simples, estudarmos a viagem espírita, o resumo da lei dos fenômenos espíritas, estudarmos as obras póstumas e o grande laboratório que Allan Kardec desenvolveu, que fora a Revista Espírita, a partir das experiências recolhidas com os espíritos nas reuniões na Sociedade Espírita de Paris, fundada por ele, como também no trato que ele foi tendo com os médiuns que chegavam de diversas partes, enviando as suas brochuras, as suas experiências. Enfim, isso tudo vai nos mostrando como que o plano espiritual foi se descortinando para ele, de uma forma, vamos dizer assim, substancial, objetiva, e que ficou na competência dele tornar clara estas revelações e, acima de tudo, didáticas no que reporta a divulgação delas. Então, aí nós vamos entender a importância da doutrina espírita analisada como um todo, um corpo doutrinário. Porque dentro dos próprios princípios metodológicos que Allan Kardec aprendeu com Pestalozzi, ou Pestalozzi, junto com outros educadores, ajudaram ele a ter isto claro, porque as experiências vieram em sua bagagem de outras vidas, ele foi decodificando, ele foi organizando, ele foi então codificando todas essas informações de uma forma a respeitar os princípios que partem do simples para o complexo, a metodologia que induz o desenvolvimento do entendimento, não é, da conclusão após as análises, a própria abertura da sensibilidade no que remonta à intuição. Enfim, a gente observa, a partir do Livro dos Espíritos até o próprio livro Obras Póstumas, que não foi organizado por ele, mas que contém ali muitos aspectos da sua vida, desde o ano de 1854, não é? Quando ele
teve os primeiros contatos, até o ano de 57, com o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. Mas, efetivamente, concluindo até o ano de 1869, data da sua desencarnação, nós observamos uma sequência lógica em todos os acontecimentos, a definir que a revelação que vem do alto, em nível coletivo ou em nível individual, no que remonta ao nosso crescimento, vai acontecendo a partir do momento em que o discípulo, no caso nosso agora, estamos procurando abrir o nosso coração para entender as leis da vida e viver o Evangelho do Senhor. Tudo estará diretamente ligado à nossa busca, à nossa entrega, à nossa sintonia, o fôlego que nós vamos arregimentando em contato com as mentes que vibram em faixas mais sutis. Não é mesmo? E com isso, acontecendo na nossa individualidade, acaba espargindo, acaba clarificando caminhos de outros que estão conosco. Estou fazendo um paralelo com o que aconteceu com Allan Kardec, que tinha um âmbito planetário, transcendente, mas que apresenta para nós a mesma metodologia. Não tem inovação. O processo didático, pedagógico do aprendizado espiritual se dá desde se eu posso assim dizer, desde o princípio elementar, não é? Desde a mônada até o arcanjo, desde o micro ao macrocosmos. Não existe derrogação de leis. Não é? O aprendiz é que vai compreendendo as leis e tomar a Deus que Ele, como nós agora, estejamos em busca de nos curvar e vivê-la, para não tê-la apenas em nível informativo, cognitivo, mas que a revelação realmente seja incorporada no nosso coração para promover as mudanças, não é mesmo? Para nos incentivar no aprimoramento do nosso sentimento. Eu gostaria de voltar para o chat para perguntar: existe alguma dúvida, algum comentário, ou os comentários só vão chegar do plano espiritual? Fiz uma brincadeira, porque os espíritos se manifestam, não é mesmo? Mas é importante os espíritos encarnados também participar. Sil, está tudo bem com você? Gostaria de falar? A Sil participa sempre. Eu estou vendo aqui o Jurandir, né? O Claudeu, o Décio, meu querido amigo Décio, Simplício, o Espírito Online, todos que efetivamente se encontram dentro do nosso espaço bendito, recebam o nosso abraço extremamente carinhoso. Então, continuando. Conduzi-me com os espíritos como houvera feito com os homens. Para mim, eles foram, do menor ao maior, meios de me informar, e não reveladores predestinados. Tais as disposições com que empreendi meus estudos, e neles prossegui sempre. Observar, comparar e julgar. Essa a regra que constantemente segui. Quantas vezes nós elegemos os espíritos como predestinados? Damos uma atenção exagerada a determinadas comunicações, nos curvamos no endeusamento a médiuns, a pessoas que estão morejando conosco no movimento espírita. Nós temos percebido, no atual estágio, vamos dizer assim, um movimento muito intenso nessas linhas, que nós necessitamos de sermos cuidadosos. Devemos observar, devemos comparar. E quando Kardec fala em comparar, me chega a ideia agora de ter como um ponto básico, como parâmetro, exemplos, histórias que possam nos dar substratos para que nós tenhamos, vamos dizer assim, um referencial para comparar. Os benfeitores espirituais têm nos falado há alguns anos da nossa trajetória,
nas atividades, sobre a importância, queridos irmãos, de valorizarmos a história do movimento espírita, os feitos daqueles avatares, se eu posso assim dizer, os bandeirantes, fica melhor ajustado, para não dar uma ideia surrealista e, como dizia Arnaldo Rocha, fantasiosa. Mas devemos tê-los como referência para fazer comparações no que remonta às atividades, aos comportamentos. Muitas vezes nós queremos reescrever histórias que já foram deixadas como um legado sublime, mas nós não nos curvamos a elas. Ou, o que é pior, o próprio movimento espírita não nos lega também, vamos dizer assim, um material mais farto da sua própria historiografia. Mas existem em todas as regiões do país grandes vultos e seus feitos. Poderia existir mais um alfarrábio, se eu posso assim dizer, um baú mais robustecido. Mas eu tenho para mim que agora nós estamos tomando mais responsabilidades ou estamos adquirindo mais maturidade para isso. Por isso, minha querida amiga Rosângela, você como coordenadora desta sala, historiografe tudo o que tem acontecido, para que estes exemplos, essas experiências vividas nesse portal possa ser um contributo singelo para alguém que vai vir amanhã. É o que nós devemos fazer nas nossas reuniões espíritas, na casa, enfim, para que a gente não se perca sem referências. Porque muitas vezes a gente observa que determinados acontecimentos tomam corpo no movimento espírita pelo desconhecimento às bases. Allan Kardec, a gente costuma dizer que é um ilustre desconhecido no nosso meio. Nós podemos contar nos dedos os espíritas que estudam a Revista Espírita, que estudam os textos de Kardec, as experiências, as dificuldades que ele viveu na própria estruturação da doutrina, a complexidade no trato com os espíritas da época. A gente observa que muitos dissabores ou muitas alegrias que Kardec viveu, hoje estão no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente não tem muita saída, nós temos fragilidade emocional para lidar com determinadas questões. Então, meus queridos amigos, Kardec deixa claro para nós a importância de observarmos, e agora eu vou fazer uma adaptação ao nosso dia. Devemos observar os sinais que batem na nossa porta. Uma adversidade que começa a ser repetida na nossa vida, ela precisa de ser observada. Não como um acontecimento fortuito, como algo que aconteceu por acaso, mas começa a repetir, devemos observar. Para comparar com o passado nosso, com o nosso comportamento, comparar com as atitudes que são referências para nós, e não existem atitudes inquestionáveis como as inquestionáveis são as ações de Jesus. Nós devemos tomar cuidado para não experienciar determinadas questões desnecessárias, porque muitas vezes a providência divina tenta nos avisar, tenta nos alertar quanto a determinados perigos. Basta estudarmos o Livro dos Espíritos na questão que trata dos anjos guardiões ou espíritos benfeitores, que acabam muitas vezes se afastando por não encontrar ressonância no nosso campo mental, porque nós nos furtamos de ouvi-los. Embora sem nos abandonar, eles permanecem conosco. Mas devemos ter uma visão mais acurada. No jargão popular, termos olhos de mercadores, ouvidos de mercadores. Ou fazendo uma associação com o Evangelho, porque hoje nem citamos tanto, termos
ouvidos de ouvir, olhos de ver, para que o nosso comportamento tenha mais coerência com o que efetivamente nós estamos abraçando, com o que nós estamos esposando quanto à doutrina espírita. Agora o nosso tempo está caminhando e outro aspecto que a gente gostaria de abordar é sobre a importância do momento do lançamento do Livro dos Espíritos, que foi fruto das revelações dos invisíveis, observadas, comparadas e julgadas. Importante lembrar que nem Kardec se identificava como um missionário máximo do Espiritismo, nascido no mundo dos homens com um livro divulgador da respectiva filosofia. Kardec era cuidadoso com a sua própria missão. E diga-se de passagem, ela foi revelada para ele de uma forma gradativa, para que o excesso de informação não viesse a constrangê-lo pelo seu senso ético, pelo seu escrúpulo, ou de repente, criando determinadas ansiedades ou medos naturais quando estamos diante dos grandes empreendimentos. A novidade turba o coração daquele que a recebe, é natural. Não foi o que aconteceu quando Maria foi visitada pelo anjo Gabriel, conforme a narrativa de Lucas? Quando ele disse mulher, ela se turbou, ela se perturbou, até que depois é que ela assentou as emoções e tomou a intuição, se ampliou e ela disse: eis-me aqui a serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Porque ela percebeu ali a autoridade, ela percebeu ali que havia conteúdo. Foi o que Kardec fez, foi o que Allan Kardec fez. Ele foi prestando atenção e, ao mesmo tempo, ele foi se encaminhando dentro do próprio crescimento do trabalho. Agora, o que é importante frisarmos, que efetivamente, quando do lançamento, ele ficou constrangido em colocar o seu nome. E aí nós gostaríamos de pedir mais uma vez a permissão de vocês para ler um pequeno trecho que foi legado por ele. 2 palavras ainda a propósito do pseudônimo. Direi primeiramente que neste assunto lancei mão de um artifício, uma vez que dentre 100 escritores há sempre 3/4 que não são conhecidos por seus nomes verdadeiros, com a só diferença de que a maior parte toma apelidos de pura fantasia, enquanto que o pseudônimo Allan Kardec guarda uma certa significação, podendo eu reivindicá-lo com próprio em nome da doutrina. Digo mais, ele engloba todo um ensinamento cujo conhecimento por parte do público reservo-me o direito de protelar. Existe, aliás, um motivo que a tudo orienta. Não tomei essa atitude sem consultar os espíritos, uma vez que nada faço sem lhes ouvir a opinião. E isto fiz por diversas vezes e através de diferentes médiuns, e não somente eles autorizaram esta medida, como também a aprovaram. Olha que interessante, gente. Isso mexe profundamente com o nosso coração. Nesse momento, pleno século XXI, onde a história mudou, o contexto é diferente. Porque se no século XIX, 3/4 de 100 escritores usavam pseudônimos, eu pergunto a vocês, qual que é o percentual da atualidade? Aonde a personalidade está sendo tão enaltecida? Isso é para a gente pensar. Alguém pode dizer, mas Carlos Alberto, nós temos que analisar a história de acordo com o contexto. Sim, e não podemos olhar com os olhos do futuro. Ou seja, eu não posso fazer um julgamento crítico do que aconteceu no século XIX com a minha personalidade extremamente envolvida num contexto que caminha para um século e meio à frente. Mas a questão moral, ética, ela está acima do tempo e do espaço. Porque a ética é do Evangelho. E diz Emmanuel que o Evangelho é o Evangelho dos mundos. Então o Evangelho de Mateus
da Terra é o mesmo Evangelho de Marte. Pode não ser escrito por Mateus, mas o Evangelho é o mesmo. Não sei se o meu raciocínio, nesse momento, foi feliz na exposição. Porque Allan Kardec, nós estudamos algumas semanas atrás, ele escreveu 21 obras no que reporta a pedagogia, ao ensino, à educação da Europa da época. O seu nome, Hippolyte Léon Denisard Rivail, era extremamente conhecido. Ele era uma figura respeitada. Respeitada. Então, se ele, no momento que fosse lançado o Livro dos Espíritos, apresentasse o livro com a autoria Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele estaria sendo incoerente no lançamento de uma obra que efetivamente não era dele. E estaria confundindo a sua personalidade com a essência que efetivamente apresentava a despersonalização de um conteúdo. Porque o livro era dos Espíritos. E diga-se de passagem, a maioria das orientações que foram colocadas não tinham autoria, embora com muitas assinaturas no seu prolegômenos, que na realidade caracterizava a essência espiritual daqueles que estavam trabalhando sobre a égide de um governador, de um coordenador maior que era Jesus. Por isso é que nós vamos entender o porquê que os nomes eram de muitos de figuras que foram importantes filósofos, religiosos, mártires, a definir um compromisso com um projeto de espiritualização e que está acima de religiões dos homens. Então, se a gente for pensar, anjo que manifesta em luz, obrigado pela colocação no chat. Por isso, nós que estudamos aqui em Belo Horizonte durante alguns anos, com a presença inesquecível de Honório Onofre de Abreu, no Grupo Emmanuel, na Rua Perdões, aqui no bairro Carlos Prates, ou melhor, Padre Eustáquio, em Belo Horizonte, no capítulo 19 do livro Apocalipse, eu convido-os para refletir sobre aqueles textos. Porque o livro Apocalipse é uma revelação, apresentando aspectos que remontam à intimidade do psiquismo, do campo mental, das induções, das personalidades, como também ele tem movimentos que apresentam o próprio futuro da humanidade. Não por uma ideia fantástica ou espetaculosa, apocalíptica, como é colocado, inclusive definindo tempos e tempos e metade de tempos, como se isso fosse tratado em séculos. A equação de Daniel representa ciclos que se abrem, que se fecham. E no capítulo 19, vocês vão encontrar um dos anjos colocando o pé na terra e no mar e enviando um cavaleiro. E esse cavaleiro estava montado sobre um cavalo alado. E o interessante, porque o cavaleiro não sabia o seu nome. Aliás, me perdoe, ninguém sabia o seu nome a não ser ele mesmo. E ele se apaga para trazer a revelação que na realidade tinha como coordenador o cavaleiro maior, o Espírito da Verdade. E sem querer fazer alusões que possam ser tratadas talvez até como mudança de contexto, mas nós gostaríamos de dizer que esse texto traz uma sabedoria transcendente, porque nós sabemos que o cavalo é tratado, por exemplo, como o mediador. Na Umbanda, os nossos irmãos dessa religião tão bonita tratam os médiuns como cavalos, ou seja, instrumentos que precisam, inclusive, serem domados. Mediunidade que precisa de ser educada. E aqui eu fico pensando cá com os meus botões. E o Chico Xavier costumava se intitular um burrico. Um burrico. Aqui por trás disso tem uma sabedoria, meus amigos. E tem muita gente querendo fazer do burrico um alazão. Na realidade,
Allan Kardec representou a mediunidade sublimada e por isso ele se tornou embaixador entre a terra e os céus, para nos legar essa codificação bendita. E o médium evangelizado que entende a importância do trabalho, embora reverencie aquelas personalidades vitoriosas, como foi a de Allan Kardec, eles devem se colocar na condição de serviçais humílimos, como Chico fez, de se colocar como um burrico. E certa feita ele disse, um animal que carrega uma vela sobre o lombo e que o trabalho exige que esse animal ande em linha reta, não desvie da rota, porque todo o movimento que ele fizer descuidadoso, a vela há de transferir a cera quente sobre o seu lombo, que é o testemunho. E o Chico estava querendo dizer que, na realidade, ele tentava só transportar a mensagem luz que vinha do alto. Mas essa mensagem luz, como uma chama que define necessidades de transformação, ela aquece e, vez por outra, ela nos consome, ela nos constrange. Então, isso tudo são pontos. Nós precisamos de avaliar como reflexões das almas que entendem a necessidade de se calarem. Doutrina espírita é um projeto de despersonalização. É um projeto que, por vir do alto, não nos concede autoridade na terra. Porque, diga-se de passagem, nós não temos moral para avocar. Por isso devemos trabalhar em coletividades. Somos falhos, por isso precisamos de debater as ideias sem divergir de pessoas. No nosso meio espírita, muitas vezes esquece os debates profícuos por conta dos melindres, porque é fulano que falou, e não presta atenção no que ele está representando em dizer. Isso é apenas uma dica para não ficar preso nas brigas, nas disputas, num campeonato de insensatez. Jesus formou um colégio apostolar. Ele tinha 12 arquétipos. Ele tinha 12 personalidades que não eram os espíritos mais elevados do planeta Terra, como nós, religiosos, queremos fazê-los. Pedro, João, Tiago, Simão, Tadeu, Judas, todos eles, depois Matias, que alguns afirmam ser o próprio Zaqueu transformado, o nosso querido Bezerra de Menezes, mas não são os espíritos mais elevados do orbe, porque se Jesus estivesse escolhido os espíritos que estão em comunhão plena com ele, ele não deixaria para nós um legado, um exemplo próximo das nossas inferioridades. É para que a gente possa pensar sobre tudo isso, para esquecer essas questões hierárquicas, essas questões testamentárias, essas questões que dificultam muito mais do que libertam. Kardec apagou-se. E hoje, o que mais vale é você se projetar. Eu bato muito nisso, meus amigos, e muitas vezes eu sinto que alguns companheiros de doutrina até passam a ter reticências com as nossas falas, o que nós compreendemos, mas o que não nos inibe de dizer, embora não seja a pessoa com dignidade para falar. O Cristo está esquecido. Jesus muitas vezes é apresentado para que a minha personalidade seja apresentada. Ou seja, ele passa a ser apenas um instrumento para que o ego fale. Nós temos que apagar a volúpia, a paixão, nós temos que pulverizar essa nossa posição que é extremamente falaciosa, mentirosa e que por isso é que ela não tem fôlego. Daqui a pouco os figurões somem. E o que tem que preservar é a verdade. Foi o que Kardec fez, compreendeu. Ele calou. Como João Batista disse para todos nós, é necessário que o Cristo cresça e que eu me diminua. Meu Deus,
Isso é valoroso demais. Isso é importante para o nosso momento de tantos desafios, queridos amigos. No que tange ao método, porque a codificação fala por si, mas os métodos servem para nós como exemplos fundamentais para que possamos ser espíritas dignos, não espíritas santos, porque eu defendo a tese de que o centro espírita não é lugar de santos. O centro espírita é um hospital e um educandário. O centro espírita é uma oficina. O centro espírita é um laboratório. E por isso, nós nos reunimos como seres maiores necessitados. Nós estamos falando em espiritismo, mas no fundo, meu coração grita que sou nada mais, nada menos do que um dos piores filhos do Calvário, porque não tenho dignidade para estar perto do Senhor, mas eu não posso abrir mão de falar dele. Por isso, humildemente, eu conclamo a todos os corações, amigos da sala, para abrirmos mão cada vez mais das nossas personas. Vamos mergulhar nesse lago de águas límpidas, que é a proposta do Evangelho, porque o Espiritismo tem a missão de relembrar o Evangelho e desenvolver o Evangelho, porque se a instrução informa, a doutrina espírita propõe a educação que forma novos caracteres. Mas a doutrina espírita ela não é capaz de oferecer a transformação que só o Evangelho oportuniza. Por isso é que a doutrina espírita oferece a água para saciar a nossa sede. Mas o que vai alimentar o nosso espírito é o pão da vida, do Evangelho, o pão da vivência, não o pão eclesiástico teológico, não o pão arbitrário, não o pão dos sacramentos que nós implementamos ou queremos fazer destes ações nos centros espíritas. Não, o centro espírita é um lugar que deve representar a manjedoura da simplicidade, da vivência, do carinho, do cuidado de uma mãe com o filho, de um pai com o filho e a expectação do filho com eles. Um lugar para receber pastores, os benfeitores que vêm nos oferecer os recursos, o bálsamo, o medicamento, mas nos incentivar com as virtudes simbolizada no ouro, nos oferecer a mirra, a essência da esperança, a nos apresentar tesouros que para a nossa alma podem ser consubstanciados em virtudes. Por isso que os pastores definem glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Vontade operante, como fala Leon Denis. Vontade como gerência da nossa mente, como define Emmanuel. Boa vontade para os espíritas dos novos tempos, porque muitos são os chamados, poucos os escolhidos, porque reconhece o verdadeiro espírita como cristão, como nos ensina Allan Kardec. Eis o momento solene para todos nós. Pelo eficiente e racional método de sua dialética, Kardec foi saudado por Camille Flammarion no discurso do adeus em seu túmulo como bom senso encarnado. Ó codificador, ó como nossa alma se rejubila, como nos sensibilizamos diante de uma história extraordinária como a tua. De onde tu estiver, codificador, receba o nosso abraço carinhoso, receba as nossas vibrações enternecidas diante da tua bondade. Como certa feita falou Chico Xavier, conforme registrado por Nena Galves em sua biografia,
quando Chico todo ano ia visitar a fundação que tinha o nome Centro Espírita União, no aniversário de Allan Kardec, ele disse: Allan Kardec vive, vive. Isso é uma verdade que eu queria contar há muito, mas não podia dizer. Deus salve Allan Kardec. Falou Chico Xavier. Chico, o nosso Chico, disse isso. E nós, espíritas, preferimos não ouvir e esquecer dos exemplos deste mestre lionês, desta alma celta que viajou no tempo, contribuindo sempre com Jesus, para falar para os homens que o Evangelho não deve ser teorizado, mas vivido. Como prêmio recebeu na Bavária a fogueira, quando fora John Hus, lá atrás, quando caminhou com Jesus, conforme apresentado veladamente por Humberto de Campos, em muitas das suas páginas. Como Canuto de Abreu apresentou em uma de suas vidas, no tempo de Druida, junto com outros dos apóstolos de Jesus, no período da República Romana, em torno de 70 anos antes da chegada do Messias. Esta alma caminha no tempo, resoluta na direção da luz que imortaliza os seus feitos, a luz do amor. E é o amor que nós, nesse momento em que caminhamos para o fim da nossa jornada, suplicamos a todos que ouçamos Jesus quando nos apresenta a síntese de todos os projetos espirituais. Na locução definida por João, no capítulo 13, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Amai-vos. Amemo-nos, diremos nós. Amemo-nos como irmãos, como espíritas, como cidadãos. Amemo-nos como pais, como filhos, como mães. Amemo-nos como trabalhadores. Amemo-nos como dirigentes. Amemo-nos como espíritas. Amemo-nos como cidadão das estrelas. Porque nós estamos viajando na direção da perfeição, sob o guante misericordioso, abençoado de Deus, desenvolvendo as nossas asas da sabedoria e do amor. Que a paz se faça sempre nos domínios do coração. Não a paz do mundo que é enganosa. Foi o que Jesus nos disse: a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sê o vencedor em nossos corações. Suplicamos a ti, Cristo de Deus. Muita paz, muito obrigado. Até breve, se Deus assim nos autorizar.